Olá, sou Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar. Bem-vindo a mais um episódio da nossa trilha de conteúdo sobre os módulos do exame CFP. Ao longo desta jornada, você vai descobrir de forma descomplicada o que é cobrado nos 8 módulos da prova. E tem mais! Você também acompanha conversas exclusivas com profissionais certificados que compartilham sua vivência no mercado. Fique por aqui e veja como esses conceitos se conectam à prática da profissão no dia a dia. O módulo de gestão financeira é a base do planejamento, porque ajuda a organizar as finanças do dia a dia antes de pensar em investir ou planejar a aposentadoria. Aqui entram conceitos como orçamento, fluxos de caixa, endividamento e reservas de emergência. Na prática, esse é o primeiro passo para qualquer cliente que busca equilíbrio e prosperidade financeira. Hoje vamos conversar sobre como esse conhecimento se conecta à atuação de um profissional CFP. E para essa conversa, estou com a Adriana Arruda, planejadora financeira há mais de 7 anos, para mostrar como esses conceitos se aplicam na prática do planejamento financeiro. Olá, Adriana, bem-vinda ao nosso episódio. Olá, boa tarde, obrigada. E para a gente começar a nossa conversa, Adriana, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco aqui como que você conduz o processo de organizar o orçamento de um cliente pela primeira vez. Sim, ótima pergunta, Douglas, porque esse é um processo que eu começo com perguntas. Então, eu procuro saber um pouco quem é esse cliente, qual a idade dele, que fase de vida que ele está, quem que é esse cliente dentro do contexto familiar, né? Quais são os valores pessoais que ele tem e também quais são os objetivos. E a partir do momento que ele vai me trazendo essas respostas, eu começo a fazer esse orçamento. Por quê? Porque também é importante eu saber dessas respostas que ele me traz, onde é que vai tocar em outros pontos também do planejamento financeiro. Então, vamos imaginar que eu recebo uma pessoa que é provedora da família, que é o arrimo de família. Então, isso já vai me dando um ponto de atenção em quais outros pilares vai tocar essas informações que ele vai me trazendo. E com isso, eu vou explicando essas perguntas, por que que eu faço essas perguntas para a gente montar o orçamento, e isso vai criando também esse laço de confiança, o cliente vai se sentindo mais à vontade para trazer as informações. Então, eu sempre começo com perguntas. E nessas interações que você tem, né, com as famílias, com os clientes, quais são os erros mais comuns que os clientes cometem na gestão do orçamento pessoal que você observa? Eu gosto de dizer que são 4 principais erros, né. O primeiro deles, eu digo que é não fazer um orçamento. Por quê? Porque a gente tende a subestimar as nossas despesas e superestimar o que a gente ganha. Então, quando o cliente fala: "Puxa, eu acho que eu ganho que eu gasto R$ 200 de Uber", na verdade, quando a gente vai ver, passa dos 700, né. Então, não ter um orçamento é um erro. O segundo erro é não se pagar primeiro. Então, a partir do momento que as famílias primeiro pagam as contas e, se sobrar, começa a montar uma reserva, já acaba ficando complicado. Então, se pagar primeiro é uma outra recomendação. O terceiro erro é gastar mais do que ganha, né? E aí o cliente começa a ir pegando empréstimos, começa a entrar no cheque especial, começa a usar o cartão de crédito como um salário, né? Então, esse também é um erro grande. E o último que eu digo é pegar empréstimos num tamanho que ele não precisa ou numa taxa de juros muito alta. Quando eu digo que pegar empréstimos num tamanho que não precisa, é pegar pouco, né, ou ter uma parcela muito alta que não cobre no orçamento. Então esse também é um erro comum que acontece com as famílias. Você citou orçamento, né? E no módulo 2 de gestão financeira, ele fala bastante sobre balança patrimonial pessoal. No Uhum. seu dia a dia, como você apresenta esse conceito para o cliente de forma que ele entenda claramente o que são seus ativos, passivos e patrimônio líquido? Isso, tem bastante confusão nesses conceitos, né, Douglas? E cada cliente, ele entende essa informação de um jeito. Então, na minha prática com os anos, eu fui entendendo que tem clientes que entendem os números, tem clientes que preferem olhar através de gráficos e tem alguns que a gente faz alguns desenhos para facilitar justamente esse entendimento, né? Quando a gente põe em gráficos, isso também ajuda para os clientes que são mais visuais. Então, eu uso esses 3 recursos: a planilha, gráficos ou desenhos. Legal. E uma das recomendações desse módulo é a criação de um fundo de emergência. Uhum. Na sua experiência, quais critérios você considera para calcular o valor ideal e como engajar o cliente a manter essa disciplina? Isso. Então, o primeiro de tudo, eu busco saber como é que esse dinheiro entra na vida desse cliente. Então, se é uma pessoa que ela é servidora pública, aposentada, se ela é CLT ou se é herdeiro. Então, conforme a maneira que o dinheiro entra, a gente vai ter um tipo de cálculo.
A segunda informação é qual a idade. A terceira informação, quais são as despesas essenciais que essa família precisa, né, no caso de uma emergência. E o terceiro ponto quanto tempo, vamos imaginar que seja uma perda de renda, em quanto tempo essa pessoa se recoloca ou em quanto tempo ela consegue fazer mais dinheiro. Então, somando todos esses elementos, a gente chega em qual seria a reserva ideal. Agora, como faz para manter? Incluindo no orçamento. Então, da mesma maneira que a gente tem as linhas de despesas, a gente vai ter as linhas para a construção da reserva de emergência, a linha para a construção da reserva da longevidade e a linha para a construção da reserva para os projetos dessa família. Legal, Adriana. E queria falar um pouco sobre inflação, né? Como que a gente coloca a inflação dentro dessa dinâmica da gestão financeira? A gente sabe que ela pode correr o poder de compra ao longo do tempo. Uhum. Então, como que você aborda esse tema na construção do fluxo de caixa e do orçamento dos clientes, de uma forma que, principalmente em períodos de alta de preços, né, que a gente vê muito aí? Isso. E esse é um conceito que eu já incluo também no orçamento, porque muitas vezes as famílias falam: eu estou gastando a mesma coisa, mas o dinheiro não está dando. Então, no nosso orçamento, a gente parte do hoje com 12 meses à frente. Então, as despesas que essa família vai tendo, a gente vai conversando linha a linha. Olha, você tem um aluguel. Como é que é o índice de reajuste do seu contrato? E o cliente já vai participando dessa construção também. Então, a gente vê o índice de reajuste, qual é o mês que a parcela vai aumentar, e a mesma coisa a gente vai fazendo com escola, a gente vai fazendo com as contas de água, de luz, com as contas de seguros, né? Então, todas as despesas, mês a mês, eu vou provisionando junto com o meu cliente para construindo isso com ele, para ele entender que, de fato, tem uma inflação e a gente precisa estar preparada para ela no decorrer dos meses. E tem algum caso que você poderia compartilhar com a gente em que um cliente estava com endividamento alto e foi possível reverter a situação com ajustes de gestão financeira? Sim, tenho. Eu tenho o caso de uma cliente que ela comprou um apartamento, mas ela não entendeu o contrato e ela não sabia, assim, sobre as taxas de juros, como é que esse saldo devedor ia ser reajustado. Ela também não entendia que tinha uma parcela de chaves, que tinham parcelas mensais, anuais, e ela foi pegando mais empréstimos para tentar cobrir esse saldo no mês a mês. Até que, por fim, ela optou, né, por devolver o apartamento e começar do zero. Então, ela devolveu, a partir daí a gente começou a equalizar todas essas despesas, né? Então, ao mesmo tempo que ela pagava um tanto do empréstimo, guardava um tanto como reserva, e esse mês, coincidentemente, ela quitou toda essa dívida e já está pronta, com reserva pronta para começar o novo projeto dela de um outro jeito agora, né? Legal, história de sucesso, né? Obrigada. E sobre índices financeiros como ferramentas de diagnóstico, qual desses indicadores você considera mais relevante para avaliar a saúde financeira de um cliente e por quê? Então, tem dois que eu gosto muito, tenho trabalhado bastante com as famílias atualmente. O primeiro deles é a capacidade de poupança. Então, aquele índice que a gente faz com tudo que o cliente recebe, menos o que ele ganha, qual que é o saldo, se está 0 a 0, se está positivo ou se está negativo. E o segundo índice é o endividamento sobre a renda e o endividamento sobre o patrimônio. Então, para clientes que têm muitas parcelas, muitos empréstimos, para entender o quanto isso está afetando o total que ele recebe durante o mês. Legal. E já está chegando no final do nosso episódio e eu queria que você desse algum conselho para quem está pensando ou já está se preparando para o exame CFP, como aplicar o módulo de gestão financeira na prática do dia a dia. O conselho que eu dou é que vocês apurem muito a escuta. Uma escuta com gentileza, uma escuta com muito cuidado, uma escuta sem julgamento, porque essa escuta é que vai fazer a linha condutora para a construção da confiança com o seu cliente. E a partir do momento que esse cliente confia, assim, muitas vezes ele não vai entender as contas, não vai entender os números, mas ele vai ter a certeza e vai sentir que você sabe do que ele está falando, você sabe os problemas que ele tem e como é que você pode ajudar. Então, a escuta é a grande ferramenta do módulo. Excelente dica, Adriana. Muito obrigado pela sua presença, Eu pela que sua agradeço. participação. O módulo 2 é realmente essencial, porque traz ferramentas concretas para organizar a vida financeira do cliente. Ele aborda desde a construção de um balanço patrimonial pessoal até estratégias de fluxo de caixa, orçamento e poupança. Mostra também como montar e manter um fundo de emergência, além de apresentar técnicas para a gestão de dívidas e uso responsável do crédito. Outro ponto importante é a análise por índices financeiros, que ajuda a diagnosticar de forma objetiva a situação do cliente. Com esses conhecimentos,
os profissionais CFP se tornam capazes de estruturar recomendações práticas e realistas, que dão mais segurança e previsibilidade para o planejamento de curto, médio e longo prazo. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática. Começaremos pelo módulo 2, que trata de gestão financeira, incluindo métodos de análise de demonstrações financeiras pessoais, planejamento de fluxo de caixa, estratégias de orçamento e provisão para fundos de emergência. Também vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos, que estruturam o conhecimento em gestão financeira. Este módulo aborda 9 macrotemas principais, que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos os princípios de gestão financeira, que apresentam os conceitos fundamentais para organizar e controlar as finanças pessoais. Em seguida, os objetivos de gestão financeira, que definem metas claras e estratégias para alcançar estabilidade e crescimento financeiro. O terceiro macrotema é o balanço patrimonial pessoal, que mostra como mapear ativos, passivos e patrimônio líquido. Depois, falamos sobre planejamento, estratégias e fluxo de caixa, para garantir o equilíbrio entre entradas e saídas ao longo do tempo. Também abordamos planejamento e estratégias de orçamento, que ajudam a organizar despesas e investimentos de forma eficiente. Outro ponto fundamental é a análise e estratégias de soluções de poupança, para otimizar recursos e alcançar objetivos financeiros de curto, médio e de longo prazo. O fundo de emergência é essencial, garantindo segurança financeira em situações imprevistas. Além disso, precisamos considerar as estratégias de gestão de débitos e créditos, para administrar dívidas e manter o controle sobre empréstimos e financiamentos. E, por fim, a análise de índices financeiros, que permite avaliar a saúde financeira pessoal e tomar decisões mais assertivas. Esses são os blocos que formam a base do módulo 2. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros módulos do programa detalhado, para você saber como cada bloco de conteúdo pode ser usado na sua preparação para o exame CFP. Para seguir avançando, aproveite seu estudo com material oficial para o exame CFP e acompanhe a trilha completa de vídeos sobre os módulos. E lembre-se, conte com a Planejar e siga nossos canais oficiais para ficar por dentro de tudo sobre a certificação CFP. Até logo! Tchau, bons estudos!